Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração. Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Sou totalmente dependente de Ti nesse lugar. Como eu peço para o Senhor todos os dias, não me deixe só. Que não seja nada de mim, mas tudo do Senhor. Espírito Santo, quem me dera se o Senhor viesse aqui agora, com tamanho poder e glória, ao ponto de eu nem conseguir pregar. Por mais que eu tenha preparado, Espírito Santo, eu entrego esse momento nas Tuas mãos. Faça conforme o Senhor deseja. Eu estou aqui, mas quem governa é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço muito ao pastor Luiz pelo privilégio, pelo convite. Eu amo muito este lugar, porque aqui o Senhor me trouxe aqui para recomeçar, começar de novo. Agradeço muito a minha esposa. Nós sabemos, o Senhor sabe que se eu estou aqui hoje, é graças a ela, graças ao Senhor e graças a ela. Eu lembro quando as primeiras vezes que eu vim aqui, eu lembro de uma pessoa que quando eu estava aqui, todo machucado, ferido, e aí eu estava aqui, eu nem adorava, irmãos, eu estava aqui totalmente, eu vim aqui mais por causa da minha esposa. E aí, por 3 vezes, direto, vinha uma pessoa marchando, na minha direção. E profetizava, chegou a hora de você voltar. Está na hora de você voltar. Eu não sei se ela vai lembrar disso, pastora Lorena. Por várias vezes ela falou, chegou a hora de você voltar. A unção está aí, está na hora de voltar. E eu ia embora grilado. Aí passava outro culto, vinha de novo. Quando ela virava e olhava em minha direção, eu já pensava, lá vem ela de novo. E ela vinha, chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você voltar. Se eu não me engano, foi umas 3 vezes que ela profetizou na minha vida. E chegou a hora de eu voltar. É um privilégio estar aqui falando da palavra do Senhor. É um privilégio estar aqui na igreja em que eu sirvo, com irmãos que eu amo muito. Tem os meus líderes aqui que eu sou muito grato a Deus, o PH que está ali, o Alan, não sei se o Alan está aqui hoje. Mas são pessoas que o Senhor colocou na minha vida neste lugar. E eu agradeço muito pela vida deles. E o Senhor queimou essa palavra alguns meses no meu coração, e Ele ia queimando no meu coração, e eu ia anotando. E aí eu pensava assim, Senhor, vai chegar um momento em que eu vou ter a oportunidade de falar. E chegou o momento. Então gostaria de que abríssemos a palavra do Senhor em Provérbios 8, 35, 36. O Senhor tinha queimado essa palavra no meu coração. E quando o pastor Luiz me ligou, ele falou, irmão, é Provérbios. E eu falei, e agora, Senhor? Eu preciso achar um versículo de Provérbios que linke na minha palavra. Porque eu sinto muito do Senhor para pregar essa palavra. E estudando Provérbios, eu achei esses versículos. E quem escreve Provérbios, irmãos, é Salomão. E Salomão foi um homem que pediu sabedoria a Deus para governar o povo dele. Só que o homem mais sábio desse mundo, no final de sua vida, ele cai. No final de sua vida, ele faz aquilo que desagrada ao Senhor. Mesmo um homem com tanta sabedoria, mas chega um momento da vida dele, no final da vida dele, ele começa a adorar outros deuses, e ele começa a ouvir pessoas, ser influenciado por pessoas, e começa a corromper o coração dele. Por causa disso, o Senhor divide Israel, o Senhor prometeu a Davi que a descendência dele seria perpétua.
Mas por causa do pecado de Salomão, o Senhor divide. E ele deixa para a descendência de Davi apenas a tribo de Judá. Mas Salomão, que foi um homem tão sábio, no final da vida dele, ele chega fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Provérbios 35, 36 diz: porque todo aquele que me encontra acha a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, quando fala que todo aquele que me encontra acha a vida, eu quero linkar esse versículo com outro versículo, que está lá em João 14, 6. É onde Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que Salomão está dizendo é o seguinte: que todo aquele que encontra sabedoria, encontra Jesus. Porque se encontra a vida, e se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, todo aquele que encontra a sabedoria vai encontrar Jesus. E o Espírito Santo tem queimado no meu coração, e ele me deu essa palavra, porque um dia, uma pessoa que eu amo muito, e eu oro todos os dias pela vida dela, ela reencontrou um amigo de infância. E esse amigo de infância ia quase todos os dias na casa dele. E conversava, e conversava, e conversava, e conversava. E na maioria das vezes, eles estavam falando de Deus. E todas as vezes que eu chegava perto, eu falava assim: vocês estão falando de Deus? E eles falavam assim: mas a gente sempre fala de Deus. E eu pensei: que bom, né? Que bom que vocês falam de Deus. Só que em alguns momentos, eles falavam de Deus, e em outros momentos eu via eles falando sobre mulheres. E eu pensei assim: não tem como o Espírito Santo estar num lugar e jorrar água doce e salgada, irmãos. Não tem como. Não tem como, irmãos. O Espírito Santo, ele grita dentro da gente. Ele grita. Quando você está com comunhão com ele, ele grita. E um dia, o Espírito Santo me deu o direcionamento e falou assim: vai até eles e pergunta a respeito de Jesus. Porque na palavra do Senhor fala que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. E eu sentei lá com eles, e eu perguntei para esse amigo dessa pessoa que eu amo muito: o que você pensa a respeito de Jesus? Irmãos, ele gaguejou, ele falou tanta coisa, mas eu perguntava: você crê que Jesus é o Messias? Você crê que Jesus veio em carne e se entregou para nos dar salvação? Você crê nisso? E ele embromava, e ele falava tanta coisa, mas em nenhum momento ele confessou que Jesus era o Messias. E aí eu entendi, irmãos, o que Jesus disse: que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, que enganariam a muitos, e se possível até os escolhidos. E aí eu compreendi, irmãos, as estratégias de Satanás para enganar as pessoas. Vão ter muitas pessoas, irmãos, que vão se chegar perto de você, vão falar de Deus, mas essas pessoas não têm o Espírito de Deus, não têm o Espírito Santo. E nós precisamos, a igreja precisa prestar muita atenção. E nesses últimos dias nós precisamos estar muito atentos. Porque hoje nós falamos de milagres, mas o maior milagre que nós temos, irmãos, é encontrarmos a salvação. Se hoje um cadeirante levantar aqui, irmãos, e for curado, provavelmente a igreja vai se levantar, vai até jogar a cadeira para cima. Mas mais importante do que ser curado é ser salvo. Então, quando fala a respeito da sabedoria, nós precisamos entender que nós precisamos de sabedoria até para ser salvos. E o mal dessa geração, o nosso mal é que nós negligenciamos a palavra de Deus. Nós não estudamos, nós não pesquisamos, nós não gastamos tempo com a palavra de Deus. E muita gente vai perecer por falta de conhecimento.
Muita gente vai para o inferno por falta de conhecimento. E lá em Oséias 3 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos irão para o inferno, achando que estão indo para o caminho certo, quando na verdade estão indo para o caminho errado. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando tem o artigo o, quer dizer que só existe um caminho, não existe outro caminho. Jesus não disse eu sou um caminho, Jesus disse eu sou o caminho. Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém vai encontrar o Pai a não ser por Jesus. Ninguém vai encontrar Jesus, ninguém vai encontrar Deus a não ser por Jesus. Nós precisamos ter conhecimento, irmãos. Nós precisamos estudar a palavra para ter a sabedoria que nos direciona para Cristo. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós servimos a um Deus que é triuno, que é uma trindade. Nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho e nós temos o Deus Espírito Santo. Todos os três são uma pessoa diferente, mas todos os três têm a mesma essência, são divinos. E hoje eu quero falar a respeito de Jesus. Eu quero falar a respeito do caminho que o Senhor colocou para que nós nos achegássemos a Ele. Muitos pensam que Jesus só aparece na Bíblia no Novo Testamento. Muitas pessoas pensam isso. Justamente porque não estudam, porque negligenciam a palavra. Mas se você for olhar de Gênesis e Apocalipse, Jesus é mencionado na Bíblia inteira. Inteira o Messias ele é mencionado. Então Jesus, ele está desde a criação de todas as coisas, desde a criação do homem está Jesus. Lá em João 1:1, a palavra do Senhor fala, consegue colocar por favor? João 1:1. Nós precisamos, irmãos, entender quem que é a figura de Jesus. Às vezes nós passamos muito tempo na igreja e nós não entendemos a figura de Jesus. Então a palavra de Deus fala, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Outras versões diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quando nós falamos de verbo, irmãos, nós falamos de ação. Jesus é a ação de Deus. Quando a palavra de Deus fala, haja luz, é Cristo que cria todas as coisas. Quando o Senhor fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é Cristo que vai lá, com a trindade, cria o homem à imagem e semelhança. Então Jesus, ele está desde o início. E o plano da salvação do Senhor inicia lá em Gênesis 3. Quando Deus cria o homem, Deus já sabia que ele ia cair. Mas quando Deus cria o homem, ele já cria um plano de redenção através de Jesus. Então, quando o homem cai, lá em Gênesis 3,15 fala assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, entre a semente da mulher e o diabo. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás fere Cristo na cruz, mas nos últimos dias, Cristo vai ferir a cabeça dele. Então, em Gênesis 3, o Senhor já descreve o plano da salvação. E Cristo, ele já é descrito na Bíblia desde o início. Então ele cria todas as coisas. O Senhor menciona ele na criação, na queda do homem. E nós vemos na Bíblia que Jesus, ele aparece de 3 maneiras na Bíblia, no Antigo Testamento. Através da cristofania, ou seja, manifestações corpóreas de Jesus, tipologias, representações daquilo que há de vir, e profecias, predições do futuro.
Lá em Daniel 3:24, por gentileza, se puder abrir. Vou dar um exemplo de cristofania. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Próximo. E respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos. Irmãos, Cristo estava com eles lá. Todas as vezes que a palavra do Senhor fala o anjo do Senhor com letra maiúscula, é Cristo. Quando Abraão está na frente da tenda e ele se prostra diante de 3 homens, Cristo está lá. Quando Abraão entrega o dízimo para o rei de Salém, é Cristo que está lá. Então Cristo está em todo o Velho Testamento em aparições. Tipologias. João 3, 14, 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Próximo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá no Egito, quando as pessoas começam a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, o Senhor começa a ferir as pessoas com cobras. E aí o Senhor, para salvar aquelas pessoas, pede para Moisés colocar uma estátua de uma serpente. E toda vez que as pessoas eram picadas por cobras, ela olhava para aquela estátua e ela não morria. Aquilo ali é o Senhor já mostrando o que Cristo faria por nós, trazendo salvação. Profecias. Gênesis 3,15 eu já li, é uma das profecias. Tem várias. Eu anotei aqui, mas o tempo não vai dar para falar, mas tem várias profecias. O livro de Isaías mesmo está repleto de profecias a respeito de Jesus. E tudo que Isaías fala lá aconteceu. Mas a estratégia que eu vejo de Satanás hoje, irmãos, é desviar os nossos olhos de Jesus. Quando Jesus nasce, vem os 3 magos, e eles chegam para o rei Herodes e falam: eu vim adorar o rei. E Herodes fica preocupado, e todo Jerusalém fica preocupado. E Herodes manda matar as crianças, porque ele queria matar esse rei que tinha acabado de nascer. Então, desde aquele momento, irmãos, o diabo tenta desfazer a obra de Jesus. Ele tentou matar Jesus para que Jesus não morresse na cruz. E depois que Jesus morreu, quando ele ressuscita, que os guardas desmaiam e os fariseus dão dinheiro para os guardas e falam que que os discípulos foram lá e roubaram o corpo. O diabo queria, irmãos, esconder a ressurreição de Cristo, porque sabia que as pessoas iam crer e seriam salvas. Então a estratégia de Satanás é sempre tirar os nossos olhos de Jesus. E como que ele vai fazer? Ele vai sempre mostrar caminhos para nos desviar do foco de Jesus. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, existem mentiras que o diabo conta, que o diabo diz. Primeira mentira: Deus me aceita como sou. Irmãos, Deus não te aceita como você é. Ele te recebe como você é. Mas depois que você está com Ele, Ele não vai te aceitar da mesma forma. A Bíblia é somente um livro escrito por homens. Muitos serão enganados por isso. Realmente é escrito por homens. Quem escreveria? Os animais? Claro que seriam os homens, mas são homens inspirados por Espírito Santo. É possível ser cristão sem ir à igreja, sem ler a Bíblia e sem orar. Mentiras de Satanás. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira de Satanás, que muitos contam isso.
Muitos acham que você vai a Deus se você for uma pessoa boa, entre aspas, porque ninguém é bom senão Deus. Muitos dizem que se você ofertar, se você ajudar as pessoas, pela caridade você vai para o céu. Mas aí eu pergunto para vocês, será que o sacrifício de Jesus é menor do que uma obra caridosa? Você pode ajudar quantas pessoas você quiser, irmãos, nessa terra. E eu espero que você ajude, com amor no coração. Mas se você não confessar que Cristo, Ele veio em carne, se entregou pelos seus pecados, e recebê-lo como Salvador, como Messias, provavelmente você não verá Deus. Hoje eu estava conversando com um amigo do trabalho, e ele é descendente de judeu. E nós conversamos e ele falou assim, agora meu avô está no seio de Abraão. E aí, eu nem precisei falar nada, ele falou assim, ou não. Aí quando ele falou, ou não, eu olhei para ele, ele falou, ele não cria em Jesus. E aí eu pensei assim, realmente, ou não. Sem Jesus, nós não alcançamos a salvação. Não existe caminho a não ser o caminho de Jesus. E nós precisamos pregar e falar de Jesus para as pessoas. E nós precisamos também termos cuidado, para que nós não saímos desse caminho. Não tire os olhos desse caminho. Porque se você tirar os olhos, se eu tirar os olhos desse caminho, irmãos, nós estamos perdidos. Porque só existe um caminho. O sacrifício de Jesus, ele é maior do que qualquer erro. A última mentira que eu quero dizer aqui é o seguinte. Às vezes você pode pensar, mas eu já errei tanto, não tem como ser salvo. Mas eu quero dizer para ti essa noite, não existe pecado que o sacrifício de Jesus não te salve. Não existe erro que o sacrifício de Cristo na cruz não te salve, irmão. O sacrifício de Cristo é maior do que tudo. Eu gostaria que abrisse lá em Apocalipse 5, versículo 2 a 9. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Domingo o pastor pregou a respeito de Jesus, e eu senti que era uma confirmação do Senhor, para continuar falando a respeito de Jesus. Tem a parte 2. Então eu só estou fazendo um preparatório aqui. E ele disse que Jesus está voltando. Está mesmo, irmãos. E eu creio que nós seremos a geração que vai ver ele nos ares. Apocalipse 5, 2, 9. João, ele é arrebatado quando ele vai escrever Apocalipse. E quando ele chega lá no céu, ele descreve: eu vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Próximo. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Então João está no céu, e o anjo grita: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro e trazer salvação sobre a terra? Quem é digno? E ele olhava e não via ninguém digno. E ele se entristecia, porque João lembrava de Jesus dizendo que eles seriam herdeiros, co-herdeiros com ele. Mas eis que surge o Cordeiro. Porque o Cordeiro veio nessa terra, se entregou em nosso lugar.
E depois que Ele se entregou em nosso lugar, Ele se tornou digno para abrir o livro e desatar os selos. Irmãos, precisamos ter bastante cuidado, porque nos últimos dias terão falsos profetas. Muitas pessoas vão se aproximar de nós, vão falar bonito, vão cantar bonito, vão fazer, se possível, até milagres, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo esteja com essas pessoas. A sabedoria que transforma é aquela sabedoria que te leva até Jesus, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como ser salvo? Confesse que Jesus, Ele é o único, suficiente Salvador. Confesse que Jesus veio em carne, se entregou pelos seus pecados, para te salvar, para te conectar e para redimir a sua vida com o Senhor. E em nenhum momento tire os olhos de Jesus, porque quando tiramos os olhos de Jesus, nós nos perdemos do caminho. E se nós nos perdemos do caminho, nós não alcançamos o destino, que é estar com o Senhor, que é estar com Jesus, que é estar com o Pai. Gostaria que nós orássemos nessa noite. Espírito Santo, obrigado por tanto amor a nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou Jesus, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado por tamanho amor, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por tamanho amor. O Senhor poderia ter criado outros seres humanos, mas o Senhor decidiu nos amar e enviar Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por vir a essa terra e se entregar por nós, por nos salvar, por nos ensinar, por ser humilhado, por sofrer em nosso lugar, para que fosse digno de abrir os selos, desatar os selos, abrir o livro, para que um dia, Senhor, nós estivéssemos contigo. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem saiu o pecado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque foi através de Ti também que nós temos o Espírito Santo. Que o Teu nome seja proclamado em toda a terra, Jesus. Chegará o dia que o Senhor descerá nos ares e todo olho verá, e todo olho, toda boca declarar que o Senhor é Deus. Mesmo que não declare agora, mas todos declararão que o Senhor é Deus, que o Senhor é digno, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, o único caminho, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que esmagará a cabeça de Satanás, aquele que nos traz salvação. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Adore a Ele. Graças eu te dou, Pai, pelo preço pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Quem sabe cante. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente